Responsável por controlar as marés e iluminar nossas noites, a Lua é o satélite natural da Terra. Para os antigos gregos, a Lua era a personificação da deusa Selene. Já para a mitologia finlandesa, a Lua era a personificação da deusa do ar, a Ilmatar. Mas afinal de contas, como é que a Lua surgiu? E é isso que vamos descobrir neste vídeo. Para começar, a gente primeiro tem que entender como foi o surgimento do Sol e do Sistema Solar. Tudo começou há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, quando tudo que existia era uma densa e pesada nebulosa. Nebulosas são nada mais que nuvens de gás e poeira e detritos cósmicos que ficam pairando pelo universo. Com o passar do tempo, toda essa matéria começou a se agregar e ficar densa em um ponto só dessa nebulosa. E a partir desse momento, um fenômeno interessante aconteceu. Começou a acontecer a fusão de hidrogênio. Foi nesse momento que tivemos o nascimento do Sol. E uma vez que o Sol já estava formado, só faltava agora surgir os planetas. Nesse sistema solar primitivo, quando a única coisa que existia era o Sol, muitos detritos espaciais ainda orbitavam ele, como a própria poeira da nebulosa e rochas. E com o passar dos milhões de anos, essas rochas também começaram a se agregar e se juntar, dando origem assim aos primeiros planetas. A Terra, por exemplo, não era exatamente como nos dias de hoje. No início de sua formação, ela era simplesmente uma pequena bola de rocha, que com o passar do tempo, após muitas colisões de outras rochas do sistema solar, ela começou a crescer e ter mais a forma de um planeta que nem ela tem hoje. Mas mesmo assim, não foi um processo nada fácil para a Terra, pois quanto mais rocha iria caindo no nosso planeta, mais energia era liberada. Tanto é que o início da vida do nosso planeta, ele era basicamente uma bola de magma incandescente pairando no sistema solar e orbitando o Sol. Foi apenas com o passar dos milhões e bilhões de anos que a Terra finalmente começou a esfriar e formar a sua crosta. Só que antes disso acontecer, antes da Terra finalmente esfriar e começar a se tornar um planeta que nem ele é hoje, aconteceu um evento de grandes magnitudes que iria mudar para sempre a história do nosso planeta. E o que eu vou explicar agora é digno de verdadeiras histórias de ficção científica. Há 4,5 bilhões de anos, num período em que o sistema solar ainda estava por uma fase extremamente turbulenta, colisões entre asteroides aconteciam o tempo todo, e a Terra estava num período em que ela estava sendo fortemente bombardeada por esses asteroides. Isso lembrando que na época ela ainda era uma bola de magma. Porém, os asteroides não foram o maior problema, pois nesse momento havia um planeta que foi chamado de Theia. Ele era mais ou menos do tamanho de Marte. E então, o inevitável aconteceu. Vindo em nossa direção a mais de 40 mil km por hora, o impacto era inevitável. E era apenas uma questão de tempo até que Theia e Terra cruzassem suas rotas e acabassem colidindo. Mas o planeta Theia, devido à sua rota, ele não atingiu a Terra em cheio. O planeta acabou pegando a gente de raspão, mas mesmo assim, o impacto não foi nada agradável. E além disso, a colisão por ter sido entre dois planetas também não foi nada rápida. Estima-se que o impacto de Theia com Terra tenha durado horas, e que liberou uma energia gigantesca que os dois planetas que ainda estavam em formação acabaram derretendo mais ainda as suas rochas. Ou seja, se a Terra já era uma bola de rocha derretida, agora sim que ela se tornou 100% uma bola de magma. E não sendo suficiente, também mudou a velocidade de rotação da Terra e o seu eixo de inclinação. Durante o impacto, fragmentos da Terra e de Theia foram lançados no espaço, enquanto parte do planeta Theia foi absorvida e se fundiu com o núcleo da Terra. Esses fragmentos que foram lançados para o espaço ficaram um tempo orbitando a Terra, como se fosse um cinturão de asteroides. E nesse momento a Terra até foi como o planeta Saturno, que tem anéis em sua volta. Mas no nosso caso, com o passar dos milhões de anos, todos esses fragmentos que estavam orbitando o nosso planeta começaram a se juntar. Eles colidiam entre si, se fundiam e começaram a ficar maiores. Até que esses fragmentos começaram a se juntar tanto e crescer tanto, que eles começaram a ter uma gravidade grande o suficiente para se tornarem mais esféricos e ficarem com o tamanho que a Lua tem hoje. E de acordo com os estudos, assim que esses fragmentos começaram a se juntar e formaram a Lua, ela estava apenas a uma distância de 22 mil quilômetros da Terra, uma distância muito pequena se comparada com a distância de hoje, de 385 mil quilômetros. E com o passar dos milhares e milhões de anos, a Terra e a Lua começaram a esfriar dessa colisão. O magma terrestre começou a se solidificar, dando origem à crosta, e a Lua também começou a esfriar e se solidificar.
E apenas como curiosidade, calcula-se que hoje em dia, 90% da matéria da Lua é originada dos destroços do planeta Theia. E a Lua no passado ela também girava muito mais rápido do que atualmente. Porém, devido à relação da gravidade da Terra e da Lua, a sua velocidade de rotação diminuiu consideravelmente. Tanto é que hoje em dia, a velocidade de rotação e de translação da Lua são praticamente idênticas. Ou seja, isso que faz com que a Lua fique constantemente apontando a mesma face para a Terra. É por isso que a gente não vê o lado oculto da Lua. E tudo isso que eu expliquei até agora é conhecido pela ciência como a hipótese do grande impacto, a principal explicação para o surgimento da Lua. Essa proposta foi feita pela primeira vez no ano de 1975, por investigadores do Instituto de Ciências Planetárias de Tucson e do Instituto Harvard de Astrofísica. E hoje em dia, essa é considerada a hipótese mais aceita sobre o surgimento da Lua pela comunidade científica. Mas e se eu te disser que essa não é a única hipótese sobre o surgimento da Lua? Existem outras hipóteses, cada uma mais esquisita que a outra. Desde explicações de que a Lua foi sequestrada pela Terra, até explicações de que por um breve momento a Terra teve 2 mini-luas. E eu irei te explicar agora cada uma dessas hipóteses do surgimento da Lua. A hipótese do coacréscimo é a mais simples de toda. Essa hipótese diz que no período de formação da Terra, já haviam detritos espaciais orbitando o nosso planeta. Quase como que se na formação do nosso planeta esses detritos não tivessem se aglomerado a ele. Pois ao invés de se agregarem com o planeta, eles ficaram orbitando a Terra. Até que com o passar do tempo, eles mesmos começaram a se aglomerar e formar a Lua. É quase como a hipótese de Theia, só que pulando alguns passos. Muitos passos. A justificativa para validar essa ideia é que a Lua tem algumas características em comum com a Terra, como a idade das rochas existentes em ambas as superfícies, e essa talvez seja a explicação mais simples do surgimento do nosso satélite natural. Mas as hipóteses não param por aí. Essa hipótese diz que, assim como os folclores antigos, a Terra se apaixonou pela Lua e criou um amor obsessivo a ponto de sequestrar a Lua para si mesma. E é óbvio que eu tô brincando, mas na prática, essa hipótese nem é tão diferente disso. Ela propõe que a Lua e a Terra elas surgiram em momentos diferentes, em lugares diferentes. Até que em algum momento, a Lua veio de encontro com a órbita do nosso planeta. Ela chegou tão perto do planeta Terra que a gravidade do nosso planeta acabou, de certa forma, roubando a Lua para si mesma. E o interessante dessa hipótese, pelo menos na minha visão, é que ela é quase como a hipótese da colisão de Theia, com a diferença que, ao invés da Lua ter colidido com a gente, ela simplesmente ficou nos orbitando. De certa forma é uma explicação bem simples, mas teoricamente ela não explica como que a Lua surgiu. Ela só diz que a Lua já existia e que a Terra roubou ela para si mesma. Porém, não é tão simples assim, por causa que cálculos demonstram que tal captura de um objeto tão grande como a Lua seria praticamente impossível para um planeta do tamanho da Terra, e um evento como esse certamente teria desestabilizado a órbita terrestre. Ou seja, em algum momento a Lua até poderia ter passado perto da Terra, mas a força gravitacional do nosso planeta não seria forte o suficiente para que a Lua passasse a nos orbitar. Ou seja, ela só teria passado reto pelo nosso planeta. A partir daqui, as hipóteses começam a ficar um tanto quanto interessantes, e eu diria que até meio inacreditáveis a certo ponto. A hipótese das múltiplas colisões, ela funciona de uma forma semelhante à hipótese do impacto de Theia, mas com algumas pequenas diferenças. Ao longo da formação do sistema solar, muito detrito espacial estava espalhado por aí, orbitando o Sol. E nessa hipótese, ela também diz respeito sobre o período que a Terra estava em formação. Só que do contrário da hipótese de Theia, a Terra não foi atingida por um único planeta, mas sim por vários pequenos objetos. Mas eu diria que o mais interessante vem agora, porque a cada vez que a Terra foi atingida por um desses objetos, detritos terrestres eram lançados para o espaço. E esses detritos, eles começaram a orbitar o nosso próprio planeta. E com o passar dos anos, esses detritos eles começavam a se aglomerar e formaram uma mini-lua. E a hipótese, ela diz respeito a múltiplas colisões, porque o mais interessante vem agora. Basicamente, um objeto pequeno atingia a Terra, detritos espaciais voavam e formavam uma lua. Aí depois disso, mais objetos menores atingiam a Terra, lançavam detritos espaciais
e formavam uma outra mini-lua. E foi acontecendo assim, sucessivamente, até que a Terra tinha várias mini-luas orbitando ela mesma. E aí, com o passar do tempo, essas mini-luas elas também começaram a colidir entre si e começaram a se fundir, dando origem ao quê? A Lua. É até interessante imaginar a Terra cheia de mini-luas, e essas mini-luas começaram a bater uma na outra, começaram a se fundir, e aí deram origem à nossa Lua. E essa hipótese, apesar de ter suas semelhanças com a hipótese de Theia, ela é bem mais recente, tendo sido formulada no ano de 2017, na revista científica Nature Geoscience. Mas então, agora que finalizamos a hipótese das múltiplas colisões, tá na hora da gente partir para a última e mais louca hipótese do surgimento da Lua. Segundo a hipótese da fissão, em um determinado momento, a Terra e a Lua eram originalmente um corpo só, até que em um determinado momento, elas se separaram. Bem exótico, não é? Mas não é tão simples assim. Essa separação teria acontecido supostamente no período de formação da Terra, quando ela ainda era uma bola de magma incandescente, que não tinha nem sequer uma crosta formada. Mas também não é como se as outras hipóteses também não fossem sobre o momento que a Terra estava no período de formação. Mas enfim, nessa hipótese é explicado que a Terra, girando ao redor de si mesma em seu movimento de rotação, estava em uma velocidade muito maior do que nos dias de hoje. E essa velocidade era tão absurda que um pedaço de seu magma teria se desprendido e sido jogado no espaço. Essa hipótese alega que a região do Oceano Pacífico corresponde ao pedaço que formou a Lua, mas essa ideia não é muito aceita porque dizem que o espaço oceânico não seria grande o suficiente para formar um astro das proporções da Lua. Além de que, se isso realmente tivesse acontecido, sua órbita seria totalmente diferente do que ela é hoje. Então, sendo assim, a hipótese da fissão, se comparada com as outras hipóteses, acaba por ser a mais improvável de realmente ter acontecido, e praticamente não é aceita entre os cientistas e os pesquisadores. Apesar dessas diversas hipóteses terem surgido, vale lembrar que a mais aceita e que é praticamente consenso entre a comunidade científica é a hipótese da colisão de Theia. E existem até que várias explicações sobre como a Lua surgiu, mas e como será que vai ser o fim da Lua? Do contrário de várias explicações sobre o nascimento da Lua, existe uma única e amplamente aceita explicação de como iremos perder a Lua. Ela simplesmente irá embora. Assim mesmo, ela vai embora por conta própria. Pois como foi dito mais cedo no vídeo, a Lua já esteve muito mais próxima da Terra, mas com o tempo ela foi se afastando. O que é verdade, pois a Lua se afasta de nós aproximadamente 3,8 centímetros por ano. Parece pouco, mas com o tempo a Lua vai estar grande o suficiente para escapar da influência gravitacional da Terra e vai simplesmente ir embora. Mas enfim, agora que nós sabemos como a Lua surgiu e como será o seu fim, acho que está na hora de saber com detalhes como foi que o Sol surgiu e como que ele vai desaparecer. Eu recomendo que assista meu vídeo sobre o ciclo de vida das estrelas. Mas enfim, é aqui que eu me despeço de você. Muito obrigado e auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.